Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de setembro de 2020. O título é Eclipse. Vamos lá. Estamos vivendo um momento muito peculiar, um momento de introspecção e autoconhecimento em que afloraram todos os nossos medos, inseguranças, fragilidades, limitações e a consciência de nossa finitude. Como se um véu tivesse sido tirado de nossos olhos e as formas ganhassem contornos definidos. Em contrapartida, isso nos mostrou também nossa força, capacidades, potencial, desejos e sonhos secretos. Aprendemos o significado de resiliência, passando por diversas experiências. Tiramos o pé do acelerador e a paisagem deixou de ser um borrão. Descobrimos formas, cores, aromas e sons. Muitos chamam de evolução, outros de despertar, salto quântico, transição, mas pouco importa o nome que se dê a isso. É como se estivéssemos vivenciando um eclipse. Acolhemos nossos contrapontos, nossas contradições e dualidades, acolhemos nossa escuridão e lentamente, sem pressa alguma, vamos transformando toda a obscuridade em luminosidade. É um processo que exige paciência, dedicação e foco, mas nos traz uma transmutação efetiva. Nunca a palavra presente nunca a palavra presente fez tanto sentido, em todas as suas variações. Cada novo dia é uma dádiva, cada presença uma bênção, cada minuto uma graça. O agora é tudo que temos e tudo de que precisamos. O presente nos basta, usufrua de pro... o presente nos basta. Usufrua de forma produtiva. Simplesmente inspire, expire e eclipse-se. Abrace suas sombras para fortalecer a sua luz. Vamos lá. Esse texto, né, setembro de 2020, né, a gente estava ainda passando por aquela, ainda, né, uma fase meio crítica ainda, né, da época da pandemia, ainda muita gente ali, né, no isolamento. Eu nem lembro quanto tempo a gente ficou nessa situação, mas foi bastante tempo, né? Acho que quase 2 anos. Assim, a fase crítica foi nos primeiros meses, né? Mas a gente ficou nessa situação um bom tempo. Mas eu estava até esses dias pensando nisso, né? Que é lógico que foi um período difícil, né? Houveram muitas perdas, muita dificuldade, né? Pessoas perderam, né, entes queridos, pessoas perderam bens materiais, porque muita gente ficou numa situação complicada nessa época, né? Que não muitos ramos, né, da área de comércio e tudo não tinham como trabalhar, como abrir, as pessoas tiveram que se reinventar, né, criar novas formas. Tanto é que aí, né, o home office ganhou aí, né, um up, né? Muita gente começou a descobrir que dava para trabalhar de casa, né? Eu mesmo descobri que dava para a gente, não é que descobri, a gente acabou se adaptando e criando formas de poder trabalhar de forma remota, né? E desta forma também foi, para mim, foi eu acho que assim, nada acontece por acaso. Hoje, a gente olhando para trás e vendo toda aquela situação, apesar de tantas dificuldades, de tantos momentos de tristeza, de tantas perdas, eu acho que foi um momento assim que muita gente precisava desse chacoalhão para começar a olhar a vida de outra forma, né? E muitos, como eu falo no texto, assim, muita gente, né, despertou naquele momento para coisas mais importantes do que e saiu daquela loucura. Foi uma forma de da gente parar, refletir, repensar, rever muitas coisas, ressignificar e ver de que forma, observar de que forma a gente estava levando a nossa vida, né? Ou a nossa vida estava nos levando também.
de uma certa forma. Eh, eu lembro que assim, eu vivia muito né, se não fosse esse período, talvez eu não estivesse hoje, pensando da forma que eu penso, ou vivendo as coisas que eu vivo hoje, acreditando nas coisas que eu acredito, né, e sentindo principalmente. Porque, como muita gente naquela época, eu vivia, né, nas distrações, a gente está sempre achando que a vida era aquilo, de trabalho, de sair, de diversão e tanta coisa, e a gente não olhava para dentro. E aquele momento foi um momento de introspecção e da gente começar a se conhecer, porque muita gente nem se conhecia. Tanto é que muitas pessoas que acabaram tendo que se reinventar, que criar novas formas para sobreviver, porque perderam, tiveram que fechar os seus comércios, algumas coisas, descobriram, né, talentos, descobriram que conseguiam fazer coisas que nem imaginavam e acabaram criando vidas até mais felizes, né? Começaram a trabalhar em coisas que davam mais prazer, porque foi o que aquele momento exigiu, né, criatividade. E aí, então, quanta gente mudou de vida a partir deste momento, né? Então, assim, eu, como experiência pessoal, realmente houve aí uma mudança é, imensa nesse momento. Inclusive de descobrir, né? Porque assim a vida inteira eu fui buscando a questão da espiritualidade, mas assim, sempre um pouco aqui, um pouco ali, visitando várias filosofias e religiões, conhecendo um pouco de tudo. E neste momento, né, que na verdade foi um período assim, é, que muitas pessoas estavam com muito medo, até porque a mídia, né, acabava eh, tocando aquele terror lá, né, e fazendo as pessoas ficarem cada vez mais apavoradas, que era a intenção era essa mesmo, né? Foi um experimento social para ver o quanto o ser humano se deixa controlar, né? E aí que eu percebi, neste momento eu percebi o quanto tudo aquilo que eu fui estudando ao longo da vida, neste momento me fortaleceu e eu não tive medo. E que bom, né? Porque o medo também ele causa efeitos físicos, né? Ele baixa a imunidade, porque as pessoas se desequilibram, então tudo isso acaba mexendo com o nosso organismo também e afeta a nossa imunidade e nos deixa mais desprotegidos, né? Mais vulneráveis. E naquele momento eu percebi como eu tinha fé nas coisas, que tudo que eu fui buscando a vida inteira, naquele momento foi o pilar ali para me segurar de uma forma para eu conseguir passar por aquela situação, por aquele problema lá de uma forma tranquila, né? Sem desespero, sem medo, entendendo, realmente acreditando que nada é por acaso e que ninguém passa pelo que não tem que passar. E, e assim, houve realmente uma expansão de consciência, né? De entender que ali cada um tinha o seu papel e ia passar pelas situações que realmente precisava para aparar as arestas, para ter os devidos aprendizados, né? E de uma certa forma, é interessante que aquela situação colocou o mundo inteiro de uma forma assim meio equivalente, né? Que equiparou todo mundo, né? Todos estavam passando pela mesma situação e independente de ser um país mais rico, um país mais pobre, todo mundo estava passando por uma situação complicada e que era incontrolável, porque mesmo assim, não sendo, tirando dessa questão da pandemia, né? As doenças físicas, elas muitas vezes
servem para trazer o aprendizado para muita gente, de que não adianta, às vezes tem tanta gente aí, né, que pensa em acumular bens e acumular bens materiais, e quando chega um momento de quando ela é acometida por alguma doença, assim, grave, alguma coisa, muitas vezes o dinheiro não vai resolver. Tem coisas que o dinheiro não vai resolver, até porque às vezes aquele é o aprendizado que a pessoa precisa justamente nessa questão. Tem tanta gente aí gananciosa, tanta gente que faz coisa errada, né? Que prejudica pessoas por conta do dinheiro, né? Para ter mais poder e para ter mais dinheiro, porque acha que isso faz dela uma pessoa melhor que os outros. E aí, às vezes, tem que ter o aprendizado desta forma, né? Quando chega nesse momento, numa situação dessa, ver que não adiantou nada todo aquele dinheiro que ela acumulou. Porque, na verdade, esse é um processo que não está no controle da gente. Algumas coisas não estão sob o nosso controle aqui, neste momento, nessa realidade que a gente está vivendo. Né? E quem acredita em múltiplas vivências, às vezes sabe que a própria pessoa escolheu passar por certas experiências, ou até como uma última carta, né? Caso ela não conseguisse ter uma trajetória mais correta, mais alinhada com o que ela veio aprender. E aí, às vezes, né, aquela história, né, que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, às vezes a pessoa não conseguiu é, melhorar, né, se melhorar em certas tendências que ela tinha, que ela veio para consertar, e aí acaba tendo que passar por uma situação mais difícil, que vai trazer ali um aprendizado, que vai trazer consciência a respeito do que realmente importa na vida, né? Que não adianta você ter. Não que as pessoas não possam progredir, prosperar financeiramente, né? Também. Eu acho que prosperidade envolve muito mais do que dinheiro, envolve uma pessoa próspera é aquela que ela está em equilíbrio em todos os setores da vida dela. Então, é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, ou pelo menos uma estabilidade, né? Aquela pessoa que não precisa ficar é, vender o almoço para comprar o jantar, né? Então, assim, aquela pessoa que tem uma situação estável, não precisa nem ter luxo, né? Riqueza, não precisa ser milionário, mas tem uma boa condição, tem conforto, uma situação estável, mas também que tem bons relacionamentos, né? Laços afetivos verdadeiros, genuínos, assim, e saudáveis, né? Importantes. Então, quando tudo está em equilíbrio, isso é prosperidade. Porque se você só tem prosperidade em um determinado ponto e não em outro, né? Então você tem que ter também saúde, tudo isso tem que estar em equilíbrio. Agora tem gente que só procura na vida ter prosperidade material. Então acaba voltando a vida toda só para isso, né? Dedicando a vida toda só para isso, e muitas vezes passando por cima de outras pessoas, humilhando e tendo atitudes desonestas até para conquistar isso. E uma hora a conta vai chegar. Né? Eu acredito muito na lei do retorno, na lei da semeadura. Eu acho que uma hora a conta vai chegar. E vai chegar e a pessoa vai ter que pagar, cumprir, responder, né, vai ter que assumir as consequências, e de uma forma que tudo isso que ela acumulou não vai resolver, não vai ter efeito nenhum. E é isso que a gente às vezes, muitas vezes acontecer, e a gente tem visto assim ultimamente acontecer muito esse tipo de coisa, né, das pessoas que fizeram tanto mal para os outros e no fim elas vão colher aquilo, né, de uma forma triste, às vezes solitária, às vezes muito dolorida,
porque é o que elas plantaram. Então, eh, aquele período trouxe muito essas reflexões, porque a gente estava assistindo, assim, né, muitas pessoas passando por esse tipo de situação, assim, de uma forma muito democrática, vamos dizer assim, todo mundo estava passando, né, por pelas suas dificuldades, né, naquele momento. Uns na questão da saúde, outros na questão financeira, e cada um teve que, usar essas experiências para se melhorar e para criar, né, novos caminhos ali, né? Às vezes perceber o quanto, né, quanta gente que não convivia com a família e passou a conviver. Aí nessa época, inclusive, falaram que teve muita separação, porque tinha muitos relacionamentos que não eram saudáveis, né? Mas as pessoas iam levando por quê? Porque praticamente não se encontravam. Era cada um para cada lado o dia inteiro, e às vezes aí convivia aquelas poucas horas ali à noite, né? Na volta do trabalho e tudo, então a coisa ia fluindo. Quando teve, quando aquele período exigiu uma convivência mesmo ali no dia a dia, é que as pessoas às vezes começaram a conhecer realmente com quem elas conviviam. E aí, assim, a gente ouviu de tudo nessa época, né? Eh, Pais que começaram a conviver com os filhos, e aí ver o quanto os filhos às vezes eram eh, desrespeitosos, né? Não tinham tido base ali, por isso que desrespeitavam os professores na escola. Então, aí eles tiveram que começar a lidar com isso. E muitas vezes resolver, né? E ter que trabalhar todas essas questões. Foi assim, um período de muitos, muitos, muitos aprendizados mesmo para todo mundo, né? Inclusive, e de autoconhecimento, porque esse fato da gente às vezes da gente que ter ficado mais isolado, ter saído um pouco dessas distrações, né, do mundo, daquela loucura da gente às vezes nem via o dia passar, sempre envolvido em coisas externas, quando a gente teve que olhar para dentro e a gente é, buscar se conhecer mesmo, é que causou assim esse avanço, né? E cada um viveu a sua experiência, né? E aproveitou esse momento de uma forma, uns para se melhorar e outros não, né? Aí são escolhas, né? De cada um. Eu acho que foi realmente assim um período de que teve realmente uma expansão. A gente ouve muita gente falar que despertou realmente, né, para as questões mais espirituais, é, para o verdadeiro sentido da vida, para o propósito, para as relações que valem a pena, para as coisas que valem a pena na vida, nesse período, né, de tempestade que a gente passou. E a gente conseguiu passar pela tempestade e muitos saíram muito mais fortes, né, mais fortalecidos dali. Então, a gente, nesse isolamento, a gente começou, inclusive, a conhecer mais as nossas sombras. Foi aí que a gente começou a perceber quanta coisa a gente tinha também para limpar na gente, né? Que hoje a gente está passando aí por essa faxina no mundo, mas a gente ainda continua tendo que fazer a nossa, porque a gente ainda tem muita sombra aí para limpar, né? A gente não tá, ninguém é perfeito aqui. Então, esse eclipse, né? A gente tem que acolher as nossas sombras, o tanto de escuridão que a gente ainda tem, para transmutar tudo isso em luz, né? Em luminosidade, em crescimento, em aprendizado e em evolução, que é isso que a gente está buscando aqui, né? Então, a gente acolher essas sombras para a gente trabalhá-las, porque o que a gente não vê, a gente não consegue limpar.
partir do momento que a gente olha para esse lado mais sombrio, o lado que a gente ainda tem, né, as coisas que a gente ainda tem que trabalhar na gente, porque a gente ainda tem, né. Então, muitas vezes a gente percebe isso em situações da vida, em situações do cotidiano, as emoções e os sentimentos que a gente ainda precisa melhorar, né. Então, às vezes, ter um pouco mais de compaixão, de paciência. Muitas vezes a gente se irrita com certas pessoas e normalmente a gente se irrita porque são coisas, defeitinhos nossos que a gente enxerga nos outros e que isso nos incomoda. Então, a gente tem que parar para pensar e falar: "Opa, espera aí, que eu tenho que trabalhar isso em mim? Por que eu estou me irritando? Por que essa atitude está me incomodando?" Que provavelmente a gente também faz. Então, hoje a gente está tendo muita oportunidade de olhar para essas, questões que a gente ainda tem que trabalhar, e isso é constante, é um exercício diário e faz parte do nosso caminho evolutivo aqui, né. E o que importa é a gente exercitar isso diariamente e sem parar, porque o aprendizado é diário, é constante. E é dessa forma que a gente vai conseguir caminhar um passinho a cada dia, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.